estamos aqui com o Dr. Francisco Maia. Ele é engenheiro, ele é advogado, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB e uma série de outras coisas que eu vou deixar para esse bate-papo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Por ter aceitado o nosso convite. E eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória. A gente se tromba muito ali naquele âmbito da OAB, mas é bom as pessoas conhecerem também a sua trajetória até aqui. Grazi, na verdade, existe uma certa curiosidade pelo fato de eu ter feito duas faculdades que aparentemente são antagônicas, um curso de ciências exatas e outro de humanas. E realmente, na época que eu decidi estudar direito, tão logo eu havia me formado em engenharia, eu não vou deixar de falar que foi uma surpresa. Eu acho que tem gente até achou que eu estava ficando doido. Mas eu realmente tive uma trajetória na engenharia muito boa, enquanto estudante, até porque dos 5 anos do curso, 4 eu realizei estágios. Eu pratiquei muito, trabalhei em grandes obras, trabalhei em hidrelétrica, aeroportos, mineração, construção civil. E ao me formar, o país passava uma crise muito grande, a economia era muito menor do que hoje. E eu já tinha uma certa tradição familiar, meu pai foi magistrado, eu tenho uma irmã que também estava se formando em Direito e eu tive vontade de continuar a estudar. Na verdade foi isso, eu achava que eu era muito jovem e eu resolvi então fazer o curso de Direito. Foi uma coisa muito interessante na minha vida, eu resolvi também fazer uma pós-graduação na época em Engenharia Econômica na Fundação Dom Cabral. Então foi E essa área de economia também perpassa muito no ensino do direito? Isso, sem dúvida. Hoje essas coisas já existe uma integração das disciplinas. Eu acho que na época, isso foi em 1983, as pessoas viam as profissões com mais estanqueidade. Hoje eu costumo dizer que essa figura do engenheiro advogado está se tornando uma coisa comum. Tanto é que eu vou até lhe dar uma notícia em primeira mão. O recém-empossado presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros se encontrou comigo há coisa de 15 dias atrás e já anunciou que a sociedade vai criar uma comissão de direito na engenharia exatamente com engenheiros e advogados. Na nossa comissão nós devíamos ter uns 5 ou 6 que já possui essa formação. Até porque, talvez, não sei se tem alguma coisa a ver, o senhor pode até esclarecer, essa questão da arbitragem mesmo, passa muito na construção civil, né? Essa questão do árbitro, engenheiro, para poder fazer uma sentença que seja técnica. Como é que funciona isso? Porque eu acho que na arbitragem que as pessoas se inclinam muito nessa área de engenharia. Na verdade, eu diria até mais do que a arbitragem, essa disciplina do direito da construção. E hoje nós temos um instituto em São Paulo, foi baseado em São Paulo, o IBDIC, Instituto Brasileiro de Direito da Construção. E ele é interessante que ele é formado por engenheiros e advogados. Eu costumo brincar que são advogados que entendem de engenharia e engenheiros que entendem de direito. Embora a maioria não tenha a dupla formação, por quê? Quem trabalha numa empresa, seja do ramo imobiliário, seja no ramo da construção, o advogado acaba aprendendo as coisas. E o engenheiro se torna um especialista em conflitos, em contratos, em obrigações. Eu até teve uma advogada no Rio de Janeiro, eu estive fazendo uma palestra lá na Associação Comercial, um evento sobre esse assunto. E ela, na hora do almoço, ela comentou que quando ela entrou numa empresa de engenharia, a melhor coisa foi quando ela aprendeu o que era talude. Ai, meu Deus. Conta para as pessoas, para eles saberem um pouquinho. O talude são aquelas inclinações que você está numa estrada, quando você faz uma terraplenagem, faz um corte, rebaixamento, você tem que fazer uma proteção. Ela tem que ter uma inclinação. Aqueles são taludes. Então ela nunca sabia o que era essa palavra até entrar numa empresa de engenharia. Tá vendo? Não, isso é muito interessante, assim, essa conjugação. E o direito, ele tá em tudo, né? Tudo, dentro da construção civil, você tem que saber, estabelecer algumas normas, tem que cumprir algumas regras, tudo tá voltando de alguma maneira pro direito. O direito é o retrato da vida, né? Desde a hora que você acorda, a hora que você dorme, você tem relações obrigacionais, você tem ocorrências que se regem por regras legais. O trânsito, uma pessoa que é sua funcionária, que você tem que ter obrigações, a pessoa que você é casado, você tem uma relação familiar ali. Então, o
o direito, ele permeia a vida das pessoas. E no ramo imobiliário, e você tocou nesse assunto da arbitragem, eu só vou aproveitar, retomando aquele início da sua pergunta. Eu, por uma circunstância da vida, eu tive que interromper meu curso de Direito. E eu fiquei 8 anos fora da faculdade, faltando 1 ano para formar. Nossa! E quando eu voltei, foi justamente quando foi sancionada a lei de arbitragem. Ah, entendi. E ocorreu uma coincidência muito interessante na minha vida. O meu professor da disciplina Direito Internacional Privado era um jovem advogado que chegava de um estágio de 2 anos na Câmara de Comércio Internacional de Paris, na Câmara de Arbitragem. Então, a minha turma... a inovação. Não, a minha turma foi a primeira turma no Brasil que teve aula da lei de arbitragem, porque quando ela foi sancionada, ele nos deu toda uma visão da nova legislação e eu nunca tinha ouvido falar em arbitragem. Confesso, embora a arbitragem exista no direito brasileiro desde a época do Império, a lei de arbitragem brasileira é uma lei modelo, é uma lei referencial hoje no mundo. É uma lei de grande abrangente, eficácia. E realmente, quando eu vi aquilo, exatamente essa sua colocação. Eu já trabalhava, eu tinha já um escritório na área de perícias, eu já fazia perícia, quer dizer, eu já tratava com conflitos. E quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, isso aí é tudo que nós precisamos, porque... E principalmente no seu caso, para ligar as duas disciplinas. Exatamente. Que eu, inclusive, defendo muito uma questão das arbitragens técnicas, que você falou, essas questões de natureza exclusivamente técnica, os conflitos, eles podem ser resolvidos por pessoas dessa conhecimento. Hoje, inclusive, os meios de resolução de conflito estão evoluindo, Grazi. Quando nós começamos a tratar desse assunto, há mais de 20 anos atrás, foi exatamente em 96, quando foi sancionada a lei de arbitragem, nós tínhamos uma visão estanque da arbitragem. Eu costumo dizer que a gente teve 3 ondas de soluções extrajudiciais de conflito. Em 96, houve a lei de arbitragem, foi um grande marco. Eu acho que ela trouxe à baila que nós não precisamos ir ao judiciário para resolver problemas, que é uma cultura enraizada na nossa sociedade, que as pessoas têm que passar... só o judiciário. Só o judiciário, ou que necessitam passar pelo judiciário. Eu acho que a lei de arbitragem, além da sua eficácia jurídica, ela teve essa conotação cultural. 10 anos depois, após a criação do CNJ, houve um grande movimento do próprio judiciário, que foi a Semana de Conciliação. A Semana de Conciliação é um movimento vitorioso, onde o judiciário mesmo, ele dá uma parada no mês de dezembro e fala, gente, vamos pegar aqui os processos e tentar fazer acordo aqui. Isso foi também um grande... E 10 anos depois, que é a terceira onda, aproximadamente em 2015, nós tivemos a sanção da lei de mediação, que eu tive, inclusive, a honra de participar tanto da comissão do Senado, onde eu fui subrelator, inclusive, dessa legislação, e no Ministério da Justiça, onde eu representei a Ordem dos Advogados do Brasil, que estabeleceu esse marco legal. Que pra gente foi uma grande honra. Eu vou te cortar, porque nós temos muito assunto e eu tenho certeza que o pessoal vai ficar aí com a gente. Fique com a gente, estamos indo pro intervalo, voltamos rapidinho.